Eu sou dessa turma, dessa época. Enfim. Bom, muito boa noite, turma. Estamos começando. Deixa eu só ligar o Face aqui, né? Que o Face é mais demorado, o bagulho. Boa noite, Face. Boa noite, Insta. Boa noite, Face. Hoje o tema da nossa live é aquele teminha, né? Aquele, deixa eu esconder meu cartão do IPTU, né? Meus carnês do IPTU, que tá aqui, né? Deixa eu esconder, né? Para não pagar micão na live. Então, hoje o tema da nossa live é aquela palavrinha que tira todo mundo do sério, né? Faz todo mundo ficar maluco, que se chama revisão. Olha, eu poderia dizer que 80 não, vai, já foi pior. Depois que eu lancei o e-book gratuito sobre revisão, ficou mais fácil, né? As perguntas diminuíram. Mas assim, eu recebo muita pergunta sobre revisão. É incrível como é um assunto. Opa, é incrível como aquela que levanta assim, aparece tipo de biquíni, né? Sabe como é que é hoje em dia, né? Nesse negócio de home office, né? Eu já estou comprando também uma placa que tem uns livros aí para botar aqui atrás, né? Diz que o home office hoje em dia tem que ter toda uma preparação, né? Eu no home office é assim, né? Tipo assim, é short de academia, aqui em cima é uma brusinha, né? E vambora. Mas, enfim, revisão é um assunto que tira muita gente do sério. Eu vejo muita gente muito preocupada com revisão, especialmente porque alguns cursinhos, coaches e tal, eles insistem muito num método muito engessado de revisão, né? Então, se você botar no YouTube aí, se você pesquisar, você vai encontrar método de revisão, com planilha de revisão. Tipo assim, o que mais tem na internet e tal. Eu tô com uma casca de milho aqui, que eu tô comendo pipoca com a minha filha. Sabe como é que é home office, né? Mamãe, vem comer pipoca. Eu tava lá comendo pipoca com ela. Até escovei o dente, mas sabe que tem umas cascas de milho que são meio insistentes, né? Enfim. Então, turma, assim, você entra na internet, tem um monte de material de revisão, um monte de planilha de revisão, um monte de coisas sobre revisão que induzem você a achar que fazendo o que está nessas planilhas, o seu desempenho vai melhorar. E isso normalmente não acontece. Esse é o grande ponto. Não é porque você preenche uma planilha de revisão e faz as revisões conforme indicado na planilha, né, na suposta planilha, que o teu desempenho melhora. E isso eu vejo demais com os meus alunos, especialmente os alunos que chegam, porque os alunos que já estão no time há algum tempo, eles já perceberam que dá para fazer a coisa de uma maneira diferente, mais intuitiva, mais orgânica. Mas alunos que vêm de fora, que chegam especialmente de outros programas de coaching, eles vêm com aquela mentalidade de assim, meu estudo, a primeira coisa que eu ouço é a seguinte: o meu estudo não funciona, eu odeio fazer revisão, mas eu não sei como estudar e revisar de uma outra maneira. Porque a pessoa, nessas horas, ela costuma achar que a única maneira dela revisar é através de uma planilha, em que ela vai colocar lá o que ela estudou e a planilha vai dizer o que ela tem que revisar. Só que isso não é verdade. Não é verdade. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que, para cada matéria, a gente tem fases do estudo. No e-book sobre revisão, o meu e-book sobre revisão, eu explico um pouco isso. Então, para cada. Eu falo do concurseiro recém-nascido, do concurseiro engatinhando, do concurseiro andando. Se você não tem esse e-book, ó, esse aqui, tá? Se você não tem, entra lá no meu site, que é karinevaldes.com.br, e baixa, ele tá lá na seção de e-books gratuitos, tá? É só baixar, você vai se cadastrar lá e vai baixar. É gratuito, não tem que pagar nada. Então, no e-book eu divido os concurseiros em 3 grupos, mas você pode fazer essa divisão por matéria. Então, por exemplo, assim, para cada matéria existe o momento em que a gente é um recém-nascido naquela matéria. Então, eu estou aprendendo aquela matéria.
eu estou pegando as videoaulas para assistir pela primeira vez, eu estou pegando os PDFs para ler pela primeira vez, ou então eu estou lendo o livro daquela matéria pela primeira vez, né? Normalmente é uma dessas três mídias, ou é vídeo, ou é PDF, ou é livro. Nesse momento, especialmente nessa matéria, né, que a gente está falando aqui, naquela matéria, você é um concurseiro recém-nascido, você acabou de começar o seu estudo nessa matéria. Nesse momento, se você se preocupar, porque o que acontece? O aluno, ele estuda uma aula, um PDF, e aí ele termina o PDF e ele faz, sei lá, 80% das questões, ele acerta 90%, ele acerta 80% das questões. Aí ele acha que quando ele pegar esse assunto para olhar novamente, ele vai ter o mesmo desempenho. E ele vai ter a mesma percepção dos assuntos. E não é verdade, não é assim que acontece. E o problema não foi no seu aprendizado. O problema é que você não vai aprender tudo ao mesmo tempo mesmo. Tipo, isso não vai acontecer. Então, nesse primeiro momento em que você está estudando, né, em que você está tendo contato com a matéria pela primeira vez, é importante revisar, mais ou menos. Não é fundamental. E o que eu vejo muitas vezes é que os alunos se preocupam mais com a revisão do que com o aprendizado. Então, o aluno ele fica mais focado em revisar. Meu Deus, como é que eu vou fazer a revisão? Como é que eu faço a revisão? Como é que eu faço a revisão? Como é que eu faço a revisão? A revisão vira um problema tão grande para ele que ele acaba se preocupando mais com a revisão do que com efetivamente o aprendizado em si, com ler, com entender, com captar, com absorver o conteúdo. Então, assim, dica número 1, tá? Quando você está assistindo uma videoaula, procura fazer algumas anotações dessa videoaula. Não muitas, você não vai escrever tudo que o professor está falando, você não vai parar o vídeo para ficar anotando o tempo todo. Imagina que a videoaula fosse uma aula ao vivo. Você não ia poder pedir para o professor parar o tempo todo o que ele está fazendo para você poder anotar. Então, tenta usar o mesmo raciocínio para conseguir anotar. Então, você não vai ficar parando o tempo todo a videoaula para anotar. Mas, ao final da aula, assistindo o vídeo, você vai produzir um apanhado de coisas aqui. Novamente, não precisa ter tudo e não precisa parar a aula, o vídeo, para anotar, tá? Porque senão você vai demorar muito para assistir e a ideia é que você entenda aquela videoaula mais ou menos como se você tivesse com o professor na sua frente. E você não iria pedir para ele ficar parando a aula, né? Então, também não peça para ele parar a videoaula, não fique lá parando a videoaula. Se você está estudando por livro ou por PDF, no primeiro momento em que você está estudando, a tua melhor amiga é essa daqui, ó, a caneta marca-texto. Tá? Por que a tua melhor amiga é a caneta marca-texto? Porque você vai marcar o que é mais importante? Mais ou menos. Você vai marcar aquilo que te chama mais atenção. Porque quando você está estudando algo pela primeira vez, você ainda não tem noção do que é mais importante. Esse é o ponto. Então as pessoas dizem assim, quando você estudar um PDF, ontem mesmo eu estava falando com uma aluna e ela me disse isso, eu tinha um coach e esse coach me dizia para marcar tudo que eu achava importante. Ela marcava tudo, ela não tinha noção do que era importante. E ninguém tem noção do que é importante quando estuda pela primeira vez. Ninguém tem, não é só você. Você vai usar a caneta marca-texto para marcar coisas que você acha que são, né, de repente estão já em negrito ali no PDF ou no livro. Você vai marcar coisas que você acha que são relevantes, mas é uma percepção sua, não significa que efetivamente sejam. E você vai usar a caneta marca-texto, mas para conseguir se relacionar com o material e não se desconcentrar. Eu usei assim, sei lá, eu tinha uma gaveta na minha escrivaninha que no final da minha preparação ela ficou cheia de caneta marca-texto. Eu usei demais a caneta marca-texto. Por quê? Porque ela me ajudava a ficar prestando atenção no material, sem dar aquela vontade de fazer um resumo, sem dar aquela vontade de ficar anotando. Por quê? Porque se a gente não usa algum artifício assim, fica muito difícil ficar só lendo, né?
Eu vou ler aqui. Ou seja, quando fazemos uma boa revisão, estamos revendo os conteúdos e alternando entre os modos focados e difuso. Além disso, quando não revisamos, nosso cérebro entende que não usaremos mais aquela informação. Tipo, fica cansativo. Então, se você usa uma caneta marca-texto, você vai ler, né? Ou seja, quando fazemos uma boa revisão, estamos revendo os conteúdos e alternando entre os modos focado e difuso. Opa, isso aqui parece uma coisa bacana. Além disso, quando não revisamos, nosso cérebro entende que não usaremos mais aquela informação e a deixa de lado. É como uma geladeira, que não vai sendo utilizado, vai ficando no fundo. E aí você vai lendo e vai interagindo com o material. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao final da leitura, digamos que isso aqui seja um PDF, né? É um PDF mesmo, mas digamos que seja um PDF de algum cursinho. Ao final da leitura desse PDF, você vai ter um PDF com algumas marcações que você fez. Na maioria das vezes, você vai marcar muita coisa, porque você não vai ter noção ainda do que é importante ou não. Aí, nesse caso, você pode contar com a boa vontade do professor, que provavelmente assinalou para você, tanto no livro quanto no PDF, ele deixou assinalado o que é importante ou não. Por exemplo, aqui no e-book sobre revisões, várias coisas eu coloco em negrito. Ou seja, isso aqui provavelmente é a minha percepção como professora do que é mais importante aqui nesse material. Ou seja, tenta seguir a mesma lógica. Tenta ir marcando mais ou menos as mesmas coisas com a sua canetinha marca-texto. Beleza. Quando você chegar no final disso aqui, você vai ter um PDF e tal, que vai ter algumas coisas assinaladas, né? Com relação ao que é mais importante. E isso vai acontecer ao longo de todo o material. Certo? Certo. Aí, quando você terminar de estudar, primeiro, bom, antes de falar um pouco sobre isso, digamos que eu estudei aqui até a página. Pô, o PDF não tem página, né? Vou colocar. Digamos que eu estudei até aqui, tá? Esse foi o meu estudo de hoje. Aí agora eu vou tomar banho, vou cuidar da Maria e vou ver o meu programinha lá dos aeroportos, que fala dos fiscais lá nos aeroportos, que eu tô meio viciadinha nesse programinha lá na National Geographic. Bom, quando eu voltar a estudar, né? Digamos que eu voltei. Amanhã peguei o PDF de novo e voltei a estudar. O que eu posso fazer? Posso dar uma olhadinha no que eu estudei no horário anterior. Ou seja, no horário anterior eu estava aqui e eu marquei que alternar entre os modos focado e difuso era uma coisa bacana. Eu marquei também que o nosso cérebro processa muito mal as coisas que ele é obrigado a fazer. Eu tiro 5 minutos antes de engrenar no assunto novo e dou uma olhadinha no que eu estudei da última vez. Ai, professora, mas é muito melhor marcar uma tabela de revisão, aí eu marco para fazer a revisão do dia seguinte e tal. Vocês realmente acham que é melhor marcar uma tabela? Não é muito mais intuitivo quando você for estudar um assunto, pega e tira 5 minutos para dar uma olhadinha no que você estudou no horário anterior dessa matéria. Aí você não precisa de tabela para organizar isso. Toda vez que você for estudar um assunto, tire 5 minutos do estudo para dar uma olhadinha no que você estudou no horário anterior. Então, no horário anterior, eu tinha estudado essas 3 páginas aqui, ó. Claro que no teu estudo vai ser um pouco mais. Eu vou dar uma olhadinha, vou ver o que eu marquei. Eu marquei aqui que dá aprendizagem difusa, intervalo de estudo, descascar uma cebola, isso foi o que eu marquei. Para você relembrar, para você se situar. E aí, esse lance de lembrar, de se situar, é uma revisão. Você vai estar revisando aquilo que você estudou no teu horário anterior, sem precisar da tabela, marcando tudo. É 5 minutos. O que vai guiar é o teu tempo. Ai, professor, e se eu levar mais tempo do que 5 minutos? Te acelera, não fica perdendo muito tempo. É só para você se situar. Digamos que no horário anterior eu tivesse lido sobre princípios tributários, capacidade contributiva, anterioridade e tal. Eu vou estudar agora os demais princípios, eu pego os princípios anteriores, dou só uma olhadinha, sem querer decorar a data, sem querer verificar se eu aprendi. Você não precisa se testar. A ideia não é essa.
Pode ser que você dê essa revisadinha e mal lembre do que você estudou, e não tem problema, porque você está estudando algo pela primeira vez. O teu cérebro já está muito pressionado. E ele, hoje eu falei que eu ia ficar bem bonita na live, ó. Isso eu ia deixar o cabelo pra frente. Pronto, não deixa eu deixar o cabelo pra frente. Então, você não precisa ficar nervoso porque você não lembra direito dos conteúdos, porque é normal. Você vai esquecer. Então, toda vez que você pegar o PDF para estudar, você vai dar uma olhadinha no que você estudou no horário anterior. Olhadinha no que você estudou no horário anterior. Outra coisa, você vai ter uma a gente vai falar melhor amanhã sobre isso, mas você vai ter uma periodicidade em que você vai fazer provas. Amanhã a gente vai falar sobre isso melhor. Amanhã a gente vai falar melhor sobre isso. É importante que você estabeleça uma frequência em que você se teste. E se testar é enfrentar o mesmo ambiente que você vai encontrar no dia da tua prova. Ou seja, é fazer uma prova em casa. Ai, professora, mas eu acabei de começar a estudar. Será que é bom fazer isso? É, confia em mim. É. Mesmo que você erre a maioria das questões. É muito importante. Então, com a periodicidade que você vai fazer provas simuladas, você também pode estipular que no dia anterior dessas provas, você vai revisar o que você estudou nas últimas 2 semanas ou nas semanas anteriores. E aí, naturalmente, você também não vai precisar de uma tabela de revisão. Por quê? Cada vez que você for estudar, cada vez que você for fazer uma prova, cada vez que você for se testar, pense que aquela prova é uma prova de concurso e você tem que revisar para a prova de concurso. Então você vai pegar o seu material e vai dar uma olhadinha no que você estudou. Só que não vai ser uma olhadinha só no que você estudou no dia anterior. É uma olhadinha de um tempo maior, no que você estudou em 2 semanas, ou se você tiver um pouco mais avançado, o que você estudou em um mês. Dá uma olhada, pega 1 hora e fala, vou dar uma olhada aqui no que eu estudei nesse último mês. E aí você não precisa de uma tabela de revisão. Você inclui a revisão organicamente no teu estudo. Você vai incluindo. Você estabelece essas chamadas, essas pedras fundamentais. Então, eu comecei o estudo hoje, daqui 2 semanas eu vou fazer uma prova. Daqui 3 semanas eu vou fazer uma prova. Ou seja, eu vou dando essas revisadinhas diárias. Toda vez que eu for estudar, eu dou uma revisadinha no que eu estudei no horário anterior. E aí, quando eu fizer uma prova, para me testar, no dia anterior à prova, eu vou fazer uma revisão como se eu estivesse realmente indo para o concurso. E vou pegar o material e vou dar uma boa revisada para entender o que eu estudei nesses últimos dias e conseguir relembrar e fazer uma boa prova. Com isso, você não precisa de tabela de revisão, não precisa ficar anotando tudo que você estuda, não precisa ficar noiado, desesperado. Você inclui a revisão organicamente no seu estudo. Bom, dito isso, vou voltar lá para o ponto em que eu estava, que é quando a gente terminou todos os PDFs, né? Então, digamos que você tenha chegado no final dos PDFs, de toda a matéria, né? Então, digamos que a gente esteja falando aqui de direito constitucional. Então, eu terminei todos os PDFs de constitucional, né? Terminei tudo, fui até o PDF 18, 19, ou então terminei o livro, enfim. Digamos que você tenha feito isso. Quando você terminar esse material, a vontade que vai dar em você, a vontade que vai te dar. Eu tô lendo aqui uma mensagem, olha só, né? Olha como. Boa noite, Karine. Fundamental essas revisões diárias para melhorar a curva do esquecimento. Gente, cuidado com esse tipo de curva. Entende? Cuidado. Não coloca essa crença. Isso acaba virando uma crença. Acaba virando uma crença de que existe uma curva do esquecimento. Não existe uma curva do esquecimento. O que existe é uma curva do aprendizado. É esse o ponto. E é aí que mora o perigo. A pessoa acha o seguinte, a pessoa acha que ela estudou hoje e que se ela não estudar amanhã de novo, e se ela não rever amanhã de novo, ela vai esquecer o que ela aprendeu hoje. Gente, olhando o que você estudou hoje ou não, você vai esquecer uma parte. Esse é o ponto. Essa é a diferença.
É um raciocínio que as pessoas, sem estudar, estão colocando na cabeça de vocês. É uma crença que as pessoas estão colocando na cabeça de vocês e que não é verdade. Não é verdade. Existe uma curva do aprendizado e não do esquecimento. A curva do esquecimento que querem que você acredite que exista é assim, né? Você estudou hoje, se você não revisar amanhã, você vai esquecer. Ela é uma curva descendente. É mentira! O que existe é uma curva de aprendizado. Você aprende hoje, amanhã você vai dar uma olhadinha para melhorar o aprendizado. E aí você vai fixando, melhorando e vai melhorar o aprendizado. E vai melhorar. Porque esquecer, você vai. Você naturalmente vai esquecer. Mesmo que você revise. E é aí que moram as angústias da maioria dos concurseiros que eu conheço que são frustrados com métodos de revisão. Porque eles fazem o seguinte, eles estudam, aí no dia seguinte eles usam lá a tabela e usam a curva do esquecimento, tal, né, curva do esquecimento, biriri, 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 aí 14 dias depois eles estão lá revisando, biriri, biriri, biriri. Com o tempo eles começam a perceber que eles estão esquecendo da mesma forma. Da mesma forma. Por quê? Porque eles estão tão focados na curva do esquecimento que eles estão esquecendo que existe uma curva do aprendizado. E o que você tem que dar importância é para a curva do aprendizado e não para a curva do esquecimento. Porque você vai esquecer. Você vai, é isso que eu falo aqui. Entende? É isso que eu falo aqui no e-book. Você vai esquecer. Se você pegar um conteúdo hoje e for estudar amanhã, for rever amanhã, você vai perceber que uma parte você esqueceu. E isso é perfeitamente normal. O que você tem que fazer para vencer isso? É aprender mais e mais. É ver esse assunto mais vezes. E isso é normal. Normal. Então, você vai estudando. No dia seguinte, você dá uma olhadinha no que você estudou no dia anterior, só para refrescar a memória. Não é que você vai impedir a curva do esquecimento. Não vai. Não vai. Só vai refrescar a memória, você só vai se situar de novo no assunto, pegar o fio da meada, você não vai impedir curva do esquecimento nenhuma. E aí, com o tempo, né, em alguns steps que você coloca no seu estudo, por exemplo, no time lá no coaching, os meus alunos fazem prova a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, eu aplico uma prova neles e um dia antes, às vezes 2 dias antes, eles revisam o conteúdo com fulcro, né, com o objetivo de revisar para a prova. Então, eles naturalmente já fazem uma revisão focando na prova. Para fazer uma boa prova, para relembrar as fórmulas de matemática, para relembrar algum conceito de constitucional mais decoreba. É uma revisão com foco na prova. E essas provas acontecem a cada 15 dias. Bom, a partir do momento em que você termina todos os PDFs, a pergunta que eu mais recebo é: professora, terminei os PDFs de direito constitucional, que matéria a gente vai incluir agora? Resposta: nenhuma. Nenhuma. A gente não vai incluir nenhuma matéria. Não é porque você terminou os PDFs de todas as matérias que você vai incluir outra no lugar e aí vai usar uma tabela de revisão para revisar aquela matéria, por exemplo, direito constitucional, que é o que a gente está falando aqui. Você não vai incluir nenhuma matéria nesse momento. O que você pode fazer nesse momento é diminuir a carga horária de direito constitucional. Então, você diminui a carga horária, inclui outra com uma carga horária menor, mas aí você volta lá para o primeiro PDF de direito constitucional, que foi uma matéria que você acabou de terminar, e você volta por todos os PDFs, de repente fazendo algumas questões, de repente fazendo um mapa mental por aula, de repente lendo algum material de revisão que está junto ali na aula, né? Às vezes tem um mapa, às vezes tem um apanhado no final, um Memorex de revisão, lá no Exatos para Todos a gente tem os Memorex. Você vai passar novamente por todas as aulas com uma velocidade um pouco maior, sem ficar lá lendo a teoria de novo.
Mas você vai novamente passar por todos os PDFs. Para quê? Para melhorar a tua curva do aprendizado. Porque a curva do esquecimento, amigo, você não vai conseguir frear, entendeu? Você não vai frear a curva do esquecimento. Agora, o que você pode fazer é aprender mais. Por quê? Quando você estudou pela primeira vez, você foi ali num nível de aprendizado muito básico. Você não tem condição de aprender os pormenores da matéria quando você estuda uma matéria pela primeira vez. Então você conseguiu absorver coisas muito básicas que na hora foram novidades para você. Pensa a primeira vez que alguém me falou do LIMP. Olha, os 5 princípios do direito administrativo, da administração pública, é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Quando eu estudei isso pela primeira vez, isso foi uma novidade. Com certeza eu não saberia dizer como eu sei hoje, aqui. Aí eu estudei isso um pouco, fui estudando, sem me preocupar se eu estava acertando, errando os pormenores da matéria e tal. Fui estudando, passei por aquele PDF, passei por outro, e fui indo. Quando chegou no final da matéria, o que eu fiz? Eu voltei para a primeira aula e fui lendo, fui fazendo, por exemplo, eu fiz as questões pares. Fui pegando as questões pares que eu tinha já feito e fui fazendo de novo. O LIMP já não era mais uma novidade para mim. Agora, o meu cérebro já estava preparado para aprender coisas mais aprofundadas. Então, eu fui absorvendo coisas mais aprofundadas. E aí voltei, fui até o final. Claro que dessa vez eu fui muito mais rapidamente do que da primeira, porque na primeira eu tive que ler toda a teoria, aprender tudo do zero e tal. Nessa segunda vez eu já li a teoria pela primeira vez. Então agora eu tô dando uma passada em todas as aulas, refazendo algumas questões e me aprofundando em assuntos que de repente da primeira vez eu não dei tanta atenção. Não porque eu não quis dar atenção, mas é porque eu não tinha condicionamento cerebral. É como academia, né? Você não pode chegar na academia e num dia malhar igual a Graciane Barbosa lá do Belo, que eu já vi na academia, eu já treinei do lado dela, ela é sarada, gata, ela é bonita pra caramba, forte assim, bonitona, mas é óbvio que meu treino é diferente do dela. Por quê? Porque eu não tenho condicionamento como ela tem. Para eu chegar no condicionamento dela, adianta eu ficar 36 horas na academia malhando tudo ao mesmo tempo? Não, eu vou ter que malhar, vou ter que voltar para casa, vou ter que comer, vou ter que viver, vou ter que dormir. E o tempo vai passando. O tempo vai passando, eu vou ficando condicionada. É a mesma, o aprendizado é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Então, quando você passou por todos os PDFs e adquiriu uma visão geral dos assuntos, conseguiu absorver uma parte dos assuntos, não tudo, você vai voltar para o primeiro PDF, você não vai substituir essa matéria por outra, você não vai trocar essa matéria por outra e revisar por um material de revisão. Não! Porque se você simplesmente quiser revisar essa matéria, você não vai aprender o suficiente. E esse é o ponto. E esse é o ponto que, na minha opinião, os especialistas aí de internet que nunca estudaram o cérebro falham. Porque eles querem fazer você achar que da primeira vez que você estudou, você aprendeu. E tá aqui, né? Curva do esquecimento. Você aprendeu e tá aqui. E aí, se você não revisar, você vai esquecer tudo. Não é assim que funciona. É o contrário. Você deveria se preocupar com a curva do aprendizado. Ou seja, você estudou algo pela primeira vez, você tá aqui. Aí você vai estudando todos os conteúdos. Quando você voltar para esse conteúdo pela segunda vez, você vai ter dado uma baixadinha, mas aí você vai dar uma aumentada maior. Por quê? Você está passando por esse assunto pela segunda vez. O teu cérebro descansou, viu outras coisas. Agora ele está voltando. Tá voltando. Claro que nesse meio tempo, entre essa segunda passada e a primeira, você vai ter feito revisões diárias, né? No dia seguinte ali você deu uma olhadinha. Quando tem alguma prova, marca alguma prova na tua agenda, você vai dar uma revisada no que você estudou no mês anterior. É claro, você vai fazer algumas revisões, né? Na minha opinião, tem que ser pautadas por provas. Você tem que se estimular a revisar por provas. Mas o fato é que você não vai ter o mesmo desempenho
que um aprovado, você não vai chegar num desempenho de um aprovado se você se preocupar em não esquecer. Porque o ponto é que você ainda não aprendeu direito. Esse é o grande ponto. O ponto é que quando você estuda algo pela primeira vez, você ainda não aprendeu o suficiente. Então você não tem que se preocupar em não esquecer. Você tem que se preocupar em voltar para aquele assunto e aprender coisas que da primeira vez você não conseguiu aprender. Entende? Não é que você esqueceu, você não aprendeu. E aí, quando você passa por um assunto pela segunda vez, você vai aprender coisas que da primeira vez o teu cérebro não absorveu. Aí você vai fazer, sei lá, eu sempre indico, né, para os meus alunos e tal, e eu, né, mesma faço isso. Você vai passar por todas as aulas e vai fazer as questões pares. Aí você vai até o final, faz todas as questões pares de todos os PDFs. Aí você volta para o começo e refaz todas as ímpares. Ou seja, você vai passar de novo por todos os PDFs, tudo, fazendo outras questões. Só que aí você vai mais rápido, você não vai ler a teoria e você não vai fazer todas as questões. Agora, você só vai fazer as questões ou pares, ou ímpares, ou terminadas em 5 e 0, ou terminadas em 4 e 8, ou, enfim, estabeleça um critério aí para você. E aí você vai passar por tudo. Quando você tiver passado por tudo, o que você pode fazer? Um mapa mental para cada PDF, com aquilo que você mais errou, com aquilo que você mais se embabacou na hora de fazer as questões, com aquilo que continua sendo o teu calo. Aí você pode fazer um mapa mental, um resumo daquilo que é mais complicado para você. E aí, o que você vai ter nesse momento? Um bom material de revisão. Quando você fizer esse material, esse consolidado ao final, né? Depois de ter estudado pela primeira vez, depois de ter feito as questões pares, depois de ter feito as questões ímpares, aí você volta para o primeiro PDF, você vai montar o meu mapa mental, meio resumo dessa aula. Vou montar aqui, tal, tal, tal. O que vai ser isso aqui? Vai ser o meu material de revisão dessa matéria. Pronto. Agora sim, eu posso começar a pensar só em revisar. Mas aí, não é que eu só vou revisar. Não, você pode até diminuir a carga horária dessa matéria, incluir outras matérias, né? Incluir uma matéria dividindo, por exemplo, alternando os dias com ela, mas você vai continuar fazendo o que dela? Muitas questões. Muitas questões. Para quê? Para melhorar o teu desempenho nela. Então, você vai fazer muitas questões de cada matéria para melhorar o teu desempenho nela, para complementar sempre os teus mapas, para complementar sempre os teus resumos, para melhorar o teu desempenho naquela matéria. Então, para aprender cada vez mais, não é não esquecer, é continuar aprendendo. Tem gente que é muito louco, né? A pessoa estuda um PDF, aí ela termina o PDF e ela acerta, sei lá, 60% das questões. Aí ela chega para mim e fala assim: ai, professor, eu preciso revisar, eu preciso de uma tabela de revisão para revisar isso para eu não esquecer. Eu falo, gente, na boa, você deveria estar preocupada em aprender, porque com 60% hoje em dia você não vai passar. Então a tua preocupação não tem que ser revisar para não esquecer. A tua preocupação tem que ser aprender mais. Melhorar o teu aproveitamento, melhorar o teu desempenho e não revisar para não esquecer. E é por isso que eu acho que a gente está usando e está falando, está encarando a revisão de uma forma meio patética hoje em dia. A revisão virou uma maneira que os cursinhos, os coaches criaram para criar uma dificuldade e vender uma facilidade. Então, tem aluno que contrata um coach só porque ele tem lá a tabela de revisão, ele organiza as revisões. Cara, isso é uma baita bobagem. Uma baita bobagem. Por quê? Porque você não tem que se preocupar com revisão se você ainda não aprendeu. Não é a curva de esquecimento que é o teu problema. O teu problema é que você ainda não seguiu a curva de aprendizado. Você não aprendeu o suficiente para passar. É isso. Entende? Então,
Para quem não baixou ainda, baixe esse book. Aqui no e-book eu falo sobre isso. A gente tem uma curva de aprendizado. A gente começa estudando. Você pode estudar o que você quiser. O que você quiser. Quando você estudar pela primeira vez, você não vai absorver tudo o que é necessário daquela matéria. Não é à toa que a gente vê assuntos no primeiro grau, depois a gente vê no segundo grau, aí a gente vai para a faculdade e vê de novo alguns assuntos, aí você vai para o mestrado, vê de novo. Normalmente um mestrado, você não vai ver tantas coisas diferentes assim do que você viu na faculdade, só que você vai ver de novo, de uma maneira mais aprofundada. E aí? Aí você vai aprender aquilo com a profundidade que tem que ser e com a base que era necessária. Entende? Então, é muito importante que você entenda que você precisa passar por um mesmo assunto várias e várias e várias vezes. Várias e várias e várias vezes. É claro que você vai, depois de ter estudado os assuntos pela primeira vez, de toda uma matéria, é claro que quando você passar por esses assuntos pela segunda vez, você vai ver de uma maneira muito mais rápida. Porque você não vai estudar teoria de novo, você vai fazer questões, você vai estudar a teoria, revisar a teoria apenas dos assuntos que você está errando. Então, essa segunda passada é muito mais rápida. É como se você fizesse uma viagem no início a 40 km por hora. Aí você chega no final da viagem e volta para o começo. Essa segunda viagem vai ser feita a 80 km por hora. Você vai dobrar a sua velocidade. Aí você vai para o final. Chega lá no final. Quando você voltar para o começo e passar por tudo de novo, você vai fazer a 100 km por hora. Por quê? Porque muitos assuntos já vão ser naturais para você. Você não vai precisar perder tempo com coisas que no começo eram muito difíceis. Agora, algumas coisas já vão ser mais fáceis para você. Porque você estabeleceu uma curva de crescimento de aprendizagem. Você foi aprendendo efetivamente. E aí, depois, no final, depois de estudar todas as aulas, de passar por elas novamente, refazer as questões, fazer mapas mentais, você vai montar, você vai fazer um material de revisão para cada assunto. Só que esse material de revisão que você fizer não vai ter toda a matéria. Ele vai ter aquilo que você observa que é o teu calo naquela matéria, naquele assunto. Então, por exemplo, lembra que eu mostrei ontem, para quem viu a live ontem? Ontem eu falei sobre remédios constitucionais, que era um assunto que me tirava do sério, tira até hoje. É um assunto que eu acho muito difícil, é um assunto que eu erro muito. Então, eu insisto em deixar meu cabelo bom, né? Aqui para fazer a live para vocês. Então é isso. Então, pô, se eu tava estudando ali direitos, garantias e, pô, remédios constitucionais era um assunto que eu errava muito, errava questões, me confundia e tal. Pô, depois eu tinha que montar um material de revisão. Para quê? Para eu revisar isso. Camila, caderno de erro de revisão. É o que eu falei ontem, vou falar hoje de novo. Depende do momento. Se você fizer um caderno de erro no teu primeiro estudo do PDF, esse teu caderno de erro vai ter quase todas as questões. Será que vale a pena? Não. Por quê? Porque você vai passar por esses assuntos várias vezes. Você vai voltar naquela aula várias vezes. Então, você até pode montar um caderno de erros, alguma coisa nesse sentido. Mas você vai montar quando você tiver... Opa! Parou, Falhou? Voltou? Voltou? Tinha travado, né? Alô? Me confirme se tá tudo bem. Me confirma aí. Tô aqui. Então, você vai... voltou, maravilha, Stephanie, obrigada. Então, você vai voltar para aquele assunto, voltar para aquela aula, no mínimo 2 vezes. Quando você terminar de passar pela segunda vez, aí você pode pensar em fazer um caderno de erros. Porque daí, efetivamente, aqueles erros são coisas que estão te incomodando, estão te atrapalhando, e talvez seja interessante revisar esses conteúdos antes das provas que você vai fazer aí na sua casa. A gente vai falar melhor sobre isso amanhã. Agora, simplesmente começar a estudar hoje, né? Peguei aqui minha aula 0 aqui, ó. Aí terminei a teoria, vou para as questões.
tinha 50 questões, das 50 questões eu errei 20. Você não vai colocar essas 20 questões no teu caderno de erros. Por quê? Porque você está errando essas questões hoje. Mas talvez futuramente, revisando, olhando de novo, você não vai errar mais. Então, o que você pode fazer com essas 20 questões que você errou é apagar o gabarito, deixar a questão novinha, prontinha para ser refeita e deixar ela marcada. Aí, quando você for fazer essa aula de novo, for revisar essa aula, for passar por ela novamente, você sabe que aquela questão ali você errou. Mas não criar um caderno de erros do nada, entende? Porque esse caderno de erros, feito muito no começo, ele pode ficar gigantesco e ele pode levar muito tempo para ser feito e vai te atrapalhar.